palestrantes e você, eu acho que você já pode começar. Tá bom. Obrigado, Maria Alice. Bom, A bom dia sala a já está todos. aberta para os participantes. Certo. Bom, então, bom dia a todos, mais uma vez. Eu agradeço a participação do Dr. Alessandro e do Dr. Alexandre nesse terceiro dia de workshop. A nossa temática de hoje é a regulação de sistemas de saúde e desenvolvimento de tecnologia aplicada à saúde na Covid-19. Então, nossa proposta dessa roda de conversa é uma fala do Dr. Alessandro nesse primeiro momento, depois a gente passa a palavra para o Dr. Alexandre, e no terceiro momento a gente abre para perguntas, tanto no chat ou, se for necessário também, a gente pode fazer a abertura do microfone. Eu gostaria de pedir para todos colocar o nome e o local e o vínculo no chat para a gente registrar a frequência de todos. Tudo bem? Então, eu passo a palavra agora inicialmente para o Dr. Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas. O Dr. Alessandro, ele é assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES, e é isso. Então, doutor Alessandro, passa a palavra para o senhor e vamos ter um bom evento hoje. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Bom dia, Eli, Maria Alice. Bom dia, Alexandre, doutor Alexandre, que está comigo aí. Eu queria trazer eu acho que eu vou ter mais ou menos 15 minutos, não é isso? Eu não tenho apresentação formal, não, Eli, porque esse tipo de coisa assim pela internet eu acho melhor a gente bater um papo mesmo. Eu queria trazer uma perspectiva do que nós vivemos desde março, e aí vou fazer uma ampliação dessa questão de incorporação tecnológica. Vou pegar a Covid, né, lógico, e depois, no final, vou fazer uma perspectiva mais ampliada para o nosso Sistema Único de Saúde, na intenção da gente problematizar algumas coisas e discutir aí com o pessoal. Então, vamos lá. Eu não sei se todo mundo conhece o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, está aqui em Brasília na representação dos 5.570 municípios, e até antes da Covid a gente tinha uma participação no âmbito da tripartite de discussão da macropolítica de saúde no país e fazer com que essa discussão fosse o mais lógico para que na operacionalização lá na ponta do município a gente tivesse umas ações mais efetivas. Eu acho que são 32 anos de luta, né? Uma luta histórica. Eu acho que o Sistema Único de Saúde é o maior resgate social que nós ousamos fazer, talvez o único, né, que nós conseguimos com tanto tempo, né, que é uma questão de resgate da cidadania, de inclusão social. Eu acho que isso nós nunca podemos perder isso de vista, e tudo que envolve dinheiro numa democracia e num sistema capitalista é um ambiente de disputa. O SUS não poderia ser diferente. Então, eu acho que a gente está sempre em disputas e sempre em conflitos que são legítimos, mas que nós precisamos, depois da pandemia, repensar muita coisa. Mas vamos especificamente do que nós vivemos e do processo que eu acho que o mundo inteiro viveu e que nós, novamente, tivemos várias oportunidades, porque ela chegou um pouco depois aqui, e eu acho que a gente tem muita dificuldade de aprender com os nossos erros e com os erros dos outros, menos ainda. Acho que nós fizemos muita coisa, vou discorrer algumas coisas aqui, que a gente podia não ter feito, mas é uma coisa para a gente pensar, e por isso que eu quero problematizar essa questão da regulação e da incorporação tecnológica. Então, lá no início, eu acho que todo mundo passou por isso, e nesse momento a gente também passou, da gente achar que a atenção básica não seria importante, ou não seria o papel dela estar nesse enfrentamento. O acerto que nós tivemos foi na ampliação de lei de UTI, que eu acho que a gente tem que problematizar também,
Deixa eu medir o tempo aqui, que eu falo demais, esqueci de medir. Pelo seguinte, por que eu acho que a gente tem que problematizar? Não é só montar a UTI, né? Nós temos uma tendência, eu não sei se é só no Brasil, eu posso falar do Brasil, porque eu não conheço, eu não tenho passaporte, não conheço nada fora do Brasil. Só passei para fora do Brasil a pé ou de carro, que eu trabalhei nas fronteiras uma época, eu fui do Ministério da Saúde um bom tempo, conheço quase todos os países, conheço todo o país e vários municípios de fronteira, mas nós temos uma incapacidade, não sei se incapacidade ou se é cultural, de minimizar as coisas. E nós fizemos isso na pandemia. Abrir leite de UTI, eu acho que é importante, manter alguns leitos de UTI, mas não é só abrir, né? Eu acho que a gente tem que fazer um estudo em todos os locais do índice de morte desses leitos de UTI. Porque a UTI não é simples, se fosse simples, todo lugar tinha. A gente abriu na emoção da pandemia, no momento, e estamos vivendo isso de novo, e eu não estou dizendo que não tem que abrir. E é acertado, sim, porque é um processo de assistência que a gente tem que fazer. Eu acho que nesses 9 meses, de março até hoje, nós aprendemos muita coisa. Devemos usar esse aprendizado agora nesse recrudescimento da pandemia, que outra coisa que eu não discuto mais é se é segunda onda ou se é recrudescimento da primeira. Para os municípios isso não faz diferença. Está aumentando morte e casos no país inteiro. Em todas as regiões de saúde, nós vamos ter que estar alerta para isso. Bom, mas nós vivemos. Eu acho que essa questão de UTI, problematizando, mas nós fizemos uma coisa certa. Agora, nós fizemos algumas coisas muito complicadas. Por exemplo, tinha um tal de uns túneis que eram vendidos como uma grande tecnologia que tinha que ter sido incorporada e tal. Só eu enquanto pessoa física aqui de assessoria, fiz 3 ou 4 pareceres ajudando o município que incorporou esses túneis e que foi acionado pelo Ministério Público. Com razão, né? Com razão, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Outra coisa que eu acho que a gente fez muito mal e continua repetindo é essa questão da medicação. Numa doença que a gente não conhece muito ainda as coisas, não existe panaceia nem kit de profilaxia. Eu acho que é uma relação médico-paciente que tem que ser respeitada, né? Mas não tem que ter kit de que você toma isso, toma aquilo. Isso já não mostrou efetivo em lugar nenhum do mundo. Por que aqui ia ser diferente? Então, isso tudo eu estou trazendo porque eu acho que isso é primordial no processo do que incorporar e não incorporar, né? E com o tempo nós fomos aprendendo, eu acho que depois a atenção básica teve um protagonismo que devia ser maior, mas eu acho que teve um aprendizado. E vários municípios, principalmente os que se deram muito melhor no enfrentamento, eles já tinham se organizado enquanto atenção básica. Alguns municípios pegaram algumas estruturas de UBS e colocaram especificamente para a Covid e referenciaram nos seus municípios, principalmente os maiores. E aí eu vou citar os que a gente tem acompanhado, as capitais, e você tem hoje Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba e Porto Alegre como as melhores no enfrentamento quando você padroniza a taxa por 100 mil, né? Ou você pode... Esse critério eu estou padronizando óbito, né? Lógico que você pode me dizer, pô, mas Florianópolis tem 400 mil habitantes, né? Exatamente, mais fácil, né? Mas tem cidade de 400 mil habitantes que não conseguiu os êxitos que eles conseguiram. Esses 4 municípios, desde o início, eles focaram muito na atenção básica, na organização da atenção básica, nas referências e tal. E eu acho que isso foi uma coisa que ajudou. Associado a isso, nós temos um protagonismo da vigilância que foi inédito, né, e que é inédito no país, né? A vigilância está sendo chamada até para dizer se abre ou fecha restaurante, se abre ou fecha escola. Eu acho ótimo isso, desde que seja feito com responsabilidade, né? Eu acho que tem que chamar, sim, não só a vigilância, como alguém da área de saúde, porque nós temos que acompanhar essas coisas muito de perto. Mas, efetivamente, o que se mostrou muito efetivo e que nós, às vezes, ainda estamos vendendo algumas panaceias e acreditando não, né? E uma condução muito equivocada da esfera federal e acreditando em algumas coisas que não são muito efetivas. O que se mostrou efetivo é o protagonismo da atenção básica, é a gente conseguir fazer monitoramento e isolamento de contato de forma efetiva.
Há de fato a ampliação de leite de UTI, né, na linha de cuidado, a disponibilidade do RT-PCR e vamos falar dessas coisas especificamente. O RT-PCR, por exemplo. Quando a gente começou na linha do monitoramento, para vocês terem uma ideia, a nossa proposta, a proposta do CONASEM de ampliação dos critérios a doença até julho, você só tinha uma forma de diagnosticar, que era pelo exame de laboratório. A gente discordava disso desde março. Desde março. A nossa proposta no dia 25 de março era de ampliar esses critérios. Eles foram ampliados só dia 10 de julho. E o guia de vigilância saiu dia 8 de agosto. Eu sei dessas datas, Eli, porque é um sofrimento para a gente aqui, esses embates, esses enfrentamentos. Eu acho que nessa questão, a gente deveria, a partir de agosto, de julho, deveria cair os índices de óbitos por SARS inespecífico. Óbvio, se eu tinha só uma forma se eu só tinha um critério que era laboratorial e um outro que era clínico epidemiológico, mas muito vago, eu tinha uma dificuldade enorme de identificar Covid nos primeiros meses da doença. Quando saíram esses critérios, a gente tinha 32 mil óbitos por SARS inespecífico. Hoje tem 65. Então tem umas coisas que ainda não entendi, entendeu? Nós temos pedido por que esse número está aumentando, o que nós, enquanto município, estamos errando, se tem alguma coisa que a gente pode fazer, mas não temos resposta. Então nós temos aí temos 182 mil óbitos e 64 mil óbitos de SARS inespecífico, que não é divulgado, tá? Não é divulgado. Então, por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque eu acho que a gente tem que problematizar essas coisas. A gente espera muito de tecnologia, e é importante tecnologia, mas nessa doença, o que se mostra muito efetivo não é só incorporar grandes tecnologias, não. É processo de trabalho integrado e a disponibilidade de exame para você poder acabar com a cadeia de transmissão. Então, nós fizemos um investimento desde julho, fazíamos reuniões 2 vezes por semana, de julho até outubro, para conseguir ampliar o RT-PCR. Eu trouxe esse dado aqui, bem rápido, só para vocês entenderem o que nós, com muito custo, né? Com muito custo, a gente conseguiu fazer uma sensibilidade do Ministério para a gente falar. Lógico que a gente estava defendendo, desde sempre, a automação dos LACENs, né? Na nossa lógica do SUS, tem um histórico negligenciamento da parte de laboratório, né? Da vigilância laboratorial. Né? Nós somos talvez um país no mundo que tem vigilância robusta, mas não tem laboratório robusto. Então fica uma vigilância meio sem perna. Até hoje nós não conseguimos automatizar os LACENs, tá? Por inúmeros motivos que eu acho que nem é importante para a nossa discussão aqui. Mas nós conseguimos passar, de fato, da semana epidemiológica 27, de 167 mil exames semana, em todo o sistema de saúde, não só nos LACENs, também nas parcerias que tiveram e tal, e nas tais plataformas que o Ministério da Saúde montou em 4 lugares no país, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Fortaleza. Então, nós passamos de 167 mil exames para 313 mil exames. Então, nós saímos de 600 mil exames mês para 1.250.000 na semana epidemiológica 47. Isso eu acho importante. Por que eu estou falando isso tudo? Porque uma das coisas mais efetivas que aconteceram no mundo, e nós temos reuniões periódicas com o Ministério da Saúde da Espanha, o que se mostrou muito efetivo, de fato, é você oferecer um exame que é RT-PCR, que é um exame que é considerado padrão ouro, que vai te dar resultados falsos, um pequeno índice de resultados falsos, e o que você pode oferecer para a população, de fato, um isolamento de contato mais efetivo.
Tem como fazer isolamento de contato e monitoramento sem exame de RT-PCR? Tem. Na verdade, tem. Só que no Brasil não funciona. E a Espanha teve o mesmo problema. Não tem adesão. Por que não tem adesão? Porque você vai oferecer... Pensa você como empregador. Aí o seu funcionário chega, não, minha esposa está positiva, ou meu filho está positivo. Eu tenho que ficar 10 dias em casa. Sem um atestado, sem um exame, no nosso país, é difícil isso. Eu também acho difícil. Então, de fato, a tecnologia que se mostrou mais importante no enfrentamento da pandemia é fazer monitoramento e isolamento de contato de forma efetiva. Nós temos um problema de não investimento em vigilância, sim, nós temos uma equipe pequena, sim, mas isso nós estamos falando dentro da atenção básica. Se a gente de fato tivesse, ou conseguisse, e ainda temos tempo de fazer, oferecer RT-PCR de forma efetiva, e os municípios, eu tenho orientado os municípios a fazerem seus convênios para isso, já que a gente no SUS não conseguiu ainda automatizar os LACENs, e quero aqui frisar que os LACENs são vítimas desse processo, eu não estou aqui culpando nenhum LACEN, conheço todos os LACENs, trabalhei com eles um tempo, quando eu estava no Ministério da Saúde, tenho um profundo respeito pelos laboratórios, mas, de novo, a gente não conseguiu fazer de forma efetiva o que a gente devia ter feito. Então, eu acho que o que é mais importante para a gente, o foco mais importante para a gente, é ir nessa linha de fazer monitoramento e isolamento de contato de forma efetiva. E associado ao que eu já falei do protagonismo da atenção básica, ter um trabalho bem integrado com a vigilância e conseguir fazer isso. Isso é o que se mostrou efetivo. Se vocês terem uma ideia, na última reunião com o Ministério da Saúde da Espanha, a Espanha tem 8.315 municípios. Lógico, não vou comparar, a Espanha deve ser do tamanho de Minas Gerais, não estou aqui comparando isso. Mas eles fazem 1.400.000 milhões de exames de RT-PCR por semana. A gente leva 8 semanas para fazer isso. Eles fazem por semana. A Espanha já testou quase 35% ou 45% da sua população. E aí você fala assim, não, mas você não pode comparar a Espanha com o Brasil. A Espanha, em março, ela tinha um laboratório que fazia RT-PCR. A última reunião que nós tivemos com a Espanha tem 3 semanas. Eles têm 580 laboratórios que fazem RT-PCR. E nós tínhamos 27 que fazia em março, temos 27 que faz hoje. Não conseguimos automatizá-los. Os resultados saem no tempo que, de fato, a quarentena já foi feita, né? Ou não foi. E não é culpa dos laboratórios, é culpa de uma organização do nosso sistema único de saúde. Então, é isso que eu acho que é primordial nessa hora. Né? Do ponto de vista de incorporação tecnológica, na Covid, nós temos, até esse momento, coisas que não são tão tecnológicas assim. Tá? E por último, eu queria trazer... Por último, não. Eu vou trazer a questão da vacina e falar da Conitec. Vamos lá. Vacina é óbvio que é uma incorporação que a gente tem que fazer. Nós não estamos abrindo mão delas. Tem um desgaste muito grande, que vocês devem estar acompanhando aí, do grupo de epidemiologia, que está discutindo o grupo prioritário. É um ambiente complicado, né? Nós estamos politizando coisas sérias. Nós estamos, de novo, com um número de mortes totalmente absurdo. Ele nunca foi aceitável no Brasil, só que ele voltou a ser absurdo. Bom, o que o Conavem está defendendo? Que qualquer vacina, seja ela de onde venha, seja ela de onde seja, ela deve ser incorporada no Sistema Único de Saúde. Certo? Claro, com o devido registro na Anvisa. Acho que a gente não pode abrir mão disso. E eu acho que não vai ter problema isso, apesar dessa insanidade de disputa política mesquinha e torpe
e que não contribuem para o enfrentamento. Acho que todas serão incorporadas. Mas eu ainda quero trazer, nessa questão das vacinas, o seguinte: de fato, as vacinas, não tem vacina para todo mundo. E até onde eu sei, eu não sou um pesquisador de vacina, mas elas estão sendo pensadas e se mostraram muito efetivas para diminuir doenças graves e diminuir óbitos. Por isso que elas estão sendo pensadas em faixas etárias e em comorbidades. De fato, mesmo se a gente tivesse um cenário muito bom de vacina, a gente não pode abrir mão das medidas protetivas individuais e coletivas, mesmo com a vacina. Mesmo com a vacina. Então, acho que isso é muito bom a gente trazer para a discussão, porque estão colocando na vacina algo que não é verdade, né? Nós vamos passar o ano de 2021 do mesmo jeito, com muito problema, mesmo com a vacina. E tem algumas coisas que não se sabe ainda, é o tempo que a vacina vai te proteger, porque os estudos são muito recentes. Eu não tenho problema nenhum com segurança dessa vacina, acho que se a Anvisa confio na Anvisa, acho que é uma agência de ponta desde um tempo, já faz parte de vários rolos de agências internacionais. Nessa questão da segurança, não vejo problema. Se aqui for registrada, deve ser incorporado. Mas o que a gente tem que estar em mente é que, cientificamente, a gente não sabe quanto tempo que elas vão nos proteger. Então, ela vai ser mais um instrumento que nós vamos incorporar no enfrentamento da pandemia. E, por último, o que eu queria trazer é o seguinte: a Conitec é o nosso fórum. Nós temos que respeitar esse comitê de incorporação, né? Eu acho que ele tem que ser respeitado, validado e devia até ser mais visibilizado, né? Porque ali na Conitec é que a gente tem, e não é fácil decisões que você vai tomar do ponto de vista coletivo. Às vezes tem alguma coisa que do ponto de vista individual é importantíssimo, mas do ponto de vista coletivo não é. E esta medida está dentro da Conitec. Eu acho que precisamos, sim, ontem o Conselho Nacional de Saúde lançou uma campanha importante, que a gente precisa do SUS. Eu acho que a gente precisa efetivamente muito do SUS, sem ele seria muito pior. E fortalecer a Conitec, que é onde que a gente pode discutir incorporações e é onde a gente tem tranquilidade de pesar o que é público e o que é individual, o que é coletivo e o custo disso. Bom, Eli, era isso que eu queria trazer. Espero ter conseguido atender as expectativas de vocês. Obrigado, estou aqui aberto às perguntas e comentários. Vamos bater o papo. Eu quero só... Vocês vão ter que me ajudar, porque eu estou via celular e eu não consigo ver o chat. Obrigado. Doutor Alessandro, muito obrigado pela sua fala. Eu fiz vários apontamentos aqui que eu quero discutir com o senhor e com o grupo, que é muito válido. Obrigado mais uma vez. E peço desculpa por eu não ter me apresentado, tá? Meu nome é Ives, eu sou superintendente de vigilância em saúde aqui de Goiânia. Então, quando o senhor... Não, desculpa, eu estava errando seu nome, perdão. Nada. Desculpa. Não preocupa não. Quando o senhor colocou da questão do protagonismo da vigilância, a gente tem sentido na pele isso aqui, tá, doutor Alessandro? E é isso mesmo, para abrir restaurante, abrir escola, tem sido colocado a responsabilidade quase que toda nas nossas costas e a gente tem tido muita cautela para lidar com esses assuntos, tá bom? Então eu passo a palavra agora. Antes, eu quero pedir para aquelas pessoas que entraram na sala e que não colocaram o nome e o vínculo no chat, coloque, por favor, para a gente registrar a frequência. E eu passo a palavra agora para o Dr. Alexandre Taleb. O Dr. Alexandre Taleb, ele é professor da Faculdade de Medicina da UFG, ele é coordenador do nosso convênio com a UFG do Serviço de Telemedicina, e ele vai falar um pouco sobre a telemedicina como instrumento tecnológico no combate à Covid. Dr. Alexandre, é um prazer tê-lo conosco aqui mais uma vez, e sempre é bom discutir esse assunto com o senhor. A palavra é sua. Obrigado.
Obrigado, Ives. Bom dia a você, bom dia, doutor Alessandro, bom dia a todos aqueles que estão aqui conosco. Eu agradeço demais o convite. Eu peço, por favor, para o moderador me permitir o compartilhamento de tela, para que eu possa iniciar o compartilhamento dos slides. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Eu vi toda a programação e eu acho que colocar esse workshop, colocar esses pontos todos em discussão são fundamentais para que a gente não só avalie o que está sendo feito, como para que a gente possa ter realmente um pool de pessoas atuantes na área pensando junto para definir o que a gente ainda pode fazer e como fazer melhor o que a gente está fazendo. Assim que eu puder compartilhar minha apresentação, eu começo com vocês. Eli, você consegue autorizar? Me coloca como co-anfitrião, que eu acho que facilita. É o Eli que está. Acho que ele deve estar autorizando já. Tá bom, eu aguardo. Bom, enquanto o Eli vai colocando aí, eu acho que algumas coisas são importantes colocar e frisar. Eu acho que todo mundo entende o papel da tecnologia, entende o que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo em termos de conectividade, que nós podemos efetivamente nos comunicar de uma forma muito mais rápida e adequada do que antes, mas a gente precisa entender até que ponto essa tecnologia ela é amiga e até que ponto essa tecnologia nos vulnerabiliza. Aqui, na Universidade Federal de Goiás, foi criado em 2007 o Núcleo de Telemedicina e Telesaúde, vinculado à Faculdade de Medicina. Esse núcleo fez parte do projeto piloto do Ministério da Saúde, desde 2007, quando da criação do projeto Telesaúde Brasil. Nós éramos 9 estados, Goiás um deles, e desde então a gente vem desenvolvendo ações com as unidades básicas de saúde, com as equipes de saúde da família e da atenção primária, principalmente voltadas para a segunda opinião formativa, a teleinterconsulta, que é algo que nós temos autorizado no Brasil desde 2002, e também no telediagnóstico, especificamente nas áreas de cardiologia, de dermatologia e de oftalmologia. Hoje, aqui em Goiás, nós temos, através do nosso núcleo, mais de 200 municípios, na verdade 219 municípios do estado de Goiás conectados conosco. Isso dá pouco mais de 960 equipes de saúde da família. Mas toda essa expertise que nós ganhamos ao longo desses 13 anos, de 2007 até agora, foi colocada à prova de uma forma extremamente abrupta pelo surgimento da Covid e pela necessidade de nós realmente utilizarmos todas as tecnologias que a gente tinha. Nossa equipe tecnológica ela veio sendo formada ao longo dos anos. E nós recebemos um contato da Secretaria Municipal de Saúde no comecinho de março, perguntando o que a gente poderia fazer para a gente trabalhar junto no monitoramento dos pacientes que estavam aumentando na cidade de Goiânia, a confirmação dos casos de pacientes Covid positivos, mas principalmente o grande número de suspeitos, num momento em que a orientação era evitar a busca às unidades de saúde. Eli, se você conseguir me autorizar, eu te agradeço. Ótimo, já está autorizado. Eu já vou começar a compartilhar com vocês. Ok. Acredito que vocês estejam vendo a minha tela já. Então, como eu estava dizendo, a gente chegou num ano bomba, em que esse bichinho aí mudou toda a nossa percepção de tudo que a gente estava fazendo e todas as nossas relações sociais. Aqui no núcleo, a gente se organizou de forma muito rápida junto à Secretaria Municipal de Saúde para que nós pudéssemos efetivamente dar resposta a tudo isso, né? O distanciamento social obrigou com que as pessoas ficassem realmente mais em casa durante um período crucial nos primeiros meses, principalmente abril, maio e junho. Isso fez com que nós precisássemos, até as empresas mudaram as suas marcas para mostrar a importância desse distanciamento social. Isso fez com que nós mudássemos a nossa forma de comunicar, não só profissionalmente, pessoalmente, mas também nas nossas relações profissionais. As reuniões
presenciais como essa que nós estamos fazendo aqui viraram todas reuniões virtuais. Os próprios encontros mudaram, a quantidade de lives explodiu, principalmente lives médicas, onde vários assuntos começaram a ser discutidos, e a telemedicina começou a ser colocada, então, como essa possibilidade de contato direto com os pacientes. Muita gente discutindo se é a era da telemedicina, se é a vez da telemedicina. Eu, na verdade, eu costumo dizer que eu costumo definir telemedicina como um novo modo de cuidar. Do mesmo jeito que a gente cuida de paciente de forma clínica e a gente cuida do paciente, às vezes, de forma cirúrgica, a gente agora tem a opção de cuidar dos pacientes de forma virtual, em alguns desses momentos. E telemedicina não é coisa nova. A telemedicina ela já vem com um histórico aí de quase 100 anos, desde a época do rádio, a década de 20, no século passado, já se falava no radio doctor, no médico pelo rádio. A possibilidade que nós temos de comunicação hoje, com certeza, favorecem, mas a gente não está nem perto do que a gente pode fazer. Com os vestíveis, com a realidade virtual, com sensores de corpo, com grafeno, com tintas que podem ser impressas na própria pele e conduzir dados fisiológicos, a gente não está nem perto daquilo que a gente pode. O fato é que a gente ainda não tem no Brasil uma legislação totalmente aprovada. A resolução que o Conselho Federal de Medicina colocou no ano de 2019, ela foi muito combatida, enquanto ela foi revogada por ser combatida antes que ela viesse a ser exposta de novo, surge o coronavírus. E lá na China, o que eles fizeram inicialmente foi que 50% de tudo que eles fizeram em saúde foi movido imediatamente para online. Um timeline rapidinho do que a gente tem de legislação. No começo de março, dia 19 de março, o Conselho Federal de Medicina, instado pelo Ministério da Saúde, solta uma portaria, um ofício, autorizando teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, mas não autorizava a teleconsulta. No dia seguinte, tem um microfone aberto. É caminhar, mas eles vão fazer de bicicleta também. De bicicleta para ganhar. No dia seguinte, o Ministério da Saúde coloca a portaria 467 que autoriza a teleconsulta no Brasil. E no dia 15 de abril, então, Quem está com o microfone aberto, por favor, feche por gentileza. Foram todos fechados, tá tudo certo. E aí, no dia 15 de abril, então, o Senado aprova uma lei que já veio da Câmara dos Deputados e ela é promulgada, que é a Lei 13.989, que libera a telemedicina no Brasil durante o período da pandemia de SARS-CoV-2. Isso é uma liberação temporária, que nós sabemos que nós estamos autorizados a fazer quase tudo, mas que ainda aguardamos uma definição do Conselho Federal de Medicina. É algo que a gente pode conversar sobre isso depois. E não podemos esquecer que existe também a Lei Geral de Proteção de Dados, que nós, todos que lidamos com esses dados sensíveis, precisamos estar muito atentos às questões de segurança para que a gente possa efetivamente cuidar disso. Então, nosso desafio é conectar aqui no nosso caso específico, toda a cidade de Goiânia, linkando todas as unidades básicas de saúde de forma síncrona e assíncrona. Dia 19 de março, o Conselho Federal de Medicina autorizou a teleorientação e o telemonitoramento. 4 dias depois, no dia 23 de março, a Secretaria Municipal de Saúde inicia o seu projeto de telemonitoramento Covid-19 em Goiânia. Nós fomos um dos primeiros no Brasil a colocar isso na praça. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância Sanitária, da atenção primária e mesmo da atenção secundária, em conjunto com o Núcleo de Telemedicina e Telesaúde da Faculdade de Medicina da Federal de Goiás, num prazo recorde de 4 dias, a gente colocou isso para rodar. Esse projeto, como eu disse, começou dia 23 de março, e ele começou com um esforço conjunto de vários entes. A Secretaria Municipal de Saúde havia encerrado as atividades eletivas de uma série de unidades básicas de saúde e postos secundários. Então, haviam profissionais de saúde qualificados que não tinham mais o seu posto de trabalho liberado por conta da condição da pandemia. Então, esses profissionais foram cedidos para a Faculdade de Medicina, foram montadas 28 estações de telemonitoramento, incluindo computadores cedidos pela Secretaria Municipal de Saúde, computadores cedidos pelo Núcleo de Telemedicina, equipamentos cedidos pela Faculdade de Medicina,
pela Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás montou um esforço para a colocação de linhas telefônicas e ramais extras, para que nós pudéssemos começar o telemonitoramento através de ligação para os pacientes Covid-19 positivos e suspeitos. E a partir daí começou todo um acompanhamento sintomático desses pacientes para encaminhamento dos casos que apresentavam exacerbação de sintomas ou que tinham desenvolvido algum novo sintoma. Quando necessário, esses pacientes eles eram encaminhados para o telemonitoramento referenciado, em que médicos conversavam diretamente com os pacientes, orientando o que deveria ser feito. Então foi feito todo um esquema de capacitação, respeitando todo o distanciamento social, presencial e online, para todos os profissionais de saúde envolvidos no processo de telemonitoramento, que trabalhavam e trabalham ainda lá na Faculdade de Medicina, no Núcleo de Telemedicina e Telesaúde. Foram montadas baias individuais, foram montadas salas individuais, para que esses profissionais médicos, profissionais de enfermagem, odontólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, profissionais da saúde das mais diferentes áreas se dispuseram a trabalhar nesse telemonitoramento desde o princípio para que isso pudesse efetivamente acontecer. A nossa equipe do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde desenvolveu em tempo recorde um sistema de telemonitoramento que está na nossa plataforma, o tele.medicina.ufg.br, que permite atividades das teleconsultorias, de teleeducação e dos atendimentos online. Então, a partir da escolha de cada uma das atividades que podem ser feitas, o atendente ele é conduzido até a sala necessária. Basicamente, o telemonitoramento ele é feito numa fila única. Então a pessoa não escolhe quem ela vai telemonitorar, ela clica e escolhe o próximo. Então vem o caso, quando é que esse caso foi notificado, se é profissional de saúde ou não, se é profissional de segurança ou não. Nós temos algumas premissas de selecionar quem são esses profissionais, se tem contatos intradomiciliares. O histórico de viagem hoje já não é mais importante, mas ele era muito importante no princípio de todo o processo. Se teve contato com casos confirmados e todo um questionário sintomatológico. Mudança ou redução de olfato ou paladar, febre, tosse, dor de garganta, coriza, mialgia, cefaleia, diarreia, dispneia, tudo isso para que nós pudéssemos definir, então, se há necessidade de solicitação de exames ou não, se há necessidade de encaminhamento para algum outro serviço ou não. O nosso sistema de trabalho ele foi baseado todo a partir da plataforma desenvolvida para o telemonitoramento aqui no Núcleo de Telemedicina. Essa plataforma ela é abastecida diariamente com todos os casos notificados no ESUS-VE. Então, o ESUS-VE ele é consultado diariamente e ele alimenta a nossa plataforma, colocando pacientes na base de dados para que os nossos profissionais de telemonitoramento façam esse contato. Quando no contato é identificado que há naquela residência outras pessoas que também tiveram contato com um caso suspeito ou confirmado e que não foram notificadas, os próprios profissionais do telesaúde fazem a notificação no ESUS-VE e já agendam num outro sistema, o CELC, o exame para a confirmação diagnóstica desses pacientes. Então, dados de ontem, Goiânia estava com 80.251 casos confirmados, dos quais 77.600 já dado como curados. Nós tivemos da nossa plataforma até ontem 169 mil pacientes recebidos, porque nós não recebemos só os confirmados, também os suspeitos. Nós havíamos finalizado até ontem o telemonitoramento de 63.616 pacientes. E ainda estamos monitorando hoje 5.945 pacientes. Não conseguimos contato com 8.065 pacientes Covid confirmados por dados inconsistentes. Mas esse número de 68 mil pacientes, 69 mil pacientes praticamente que passaram pelo serviço de monitoramento mostra a robustez e a necessidade de um serviço como esse. A teleorientação, ela implica numa conversa com o paciente sem que nós façamos hipótese diagnóstico e tratamento. Não há uma prescrição para esse paciente de forma online, num primeiro momento na teleorientação. Já evoluímos agora para a possibilidade da teleconsulta.
onde nós podemos até prescrever esses pacientes, já temos médicos plantonistas atuando lá no Telesaúde para isso. A teleinterconsulta, onde médico conversa com médico, ela já está ativa. Então nós temos hoje lá uma sala de plantão online funcionando. Qualquer unidade básica de saúde, qualquer UPA, qualquer médico que quiser tirar uma dúvida de um paciente das 7 da manhã às 7 da noite, 12 horas ininterruptas, de domingo a domingo, nós temos um profissional de saúde conectado, pronto para ser acionado, inclusive agora, se vocês quiserem. Então, o que nós observamos é que esse projeto ele leva à humanização do atendimento, os pacientes se sentem extremamente confortados e acolhidos por ter alguém que se importa, que liga para eles e que vê o que está acontecendo, e nos permite um outro passo, que é agora o acompanhamento da saúde mental, principalmente dos trabalhadores da saúde e da segurança, que têm passado por um estresse monumental desde o início dessa pandemia. Os próximos passos são ampliar as teleconsultas diretamente para os pacientes, ampliar o telediagnóstico e trabalhar junto com a regulação na qualificação de filas específicas para que a gente possa. A plataforma de teleconsultas é essa aqui, esse é o endereço, telesaúde.go.docsimi/SMS-GIN1. Essa sala vai dar acesso a uma sala de espera, onde o médico disponível chama para uma teleconsulta. Na verdade, uma teleinterconsulta. A gente está abrindo essa sala para os médicos, para os profissionais de saúde, para que eles possam discutir casos, sejam de pacientes internados, sejam de pacientes ambulatoriais, e melhorar a qualidade da assistência, dando suporte para eles, sem que esse paciente tenha que ficar andando e perambulando entre unidades diferentes de saúde. Então, como eu disse, a gente tem um footprint bem extenso no nosso estado, mas a gente sabe que a gente ainda está no meio da estrada, tem uma estrada muito grande para frente. Telemedicina, telesaúde ainda desperta determinadas paixões que faz com que pessoas tenham opiniões contrárias e, às vezes, viram cabo de guerra algumas das coisas que a gente tenta fazer. O importante é a gente entender que, mesmo sendo diferentes, as opiniões elas podem se encaixar. A gente tem um desafio de construir isso juntos com os diferentes entes. E quando a gente tem todo mundo, médico e paciente, entendendo que isso vai ser bom, a gente pode começar a construir. Mas não adianta médico e paciente achar que isso funciona. A gente tem que ter todo o sistema de saúde unido. Nós precisamos que os gestores municipais, os gestores estaduais, os gestores federais entendam isso, assim como as operadoras de saúde. Mas a gente precisa também que, além desses entes, o pessoal que mexe com TI, a legislação, os nossos legisladores entendam que todo esse processo envolve todos eles. Eu quero, nesse slide, agradecer a toda a minha equipe, a Martinha, da Secretaria Municipal de Saúde em especial, que tem sido uma pessoa que está o tempo inteiro dentro do Telesaúde, ajudando a construir tudo isso, e agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Eu fico à disposição para que a gente possa agora conversar e abrir essa roda de conversa, e me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Muito obrigado. Professor Alexandre, obrigado pela sua fala. Foi muito esclarecedora. Eu, estando na vigilância, não tinha ainda a magnitude da ampliação que o serviço tem no estado de Goiás, então isso é muito bom a gente acompanhar esse tipo de procedimento que a UFG tem feito junto com a assistência aqui no município, não só no município, mas no estado como um todo. Eu quero, então, que as pessoas coloquem as perguntas no site, no chat, por favor, e aí eu vou repassando para vocês. Eu também tenho algumas colocações, mas para a gente não perder a sequência das perguntas, o Sebastião está perguntando para o Dr. Alexandre qual que é o link do Telesaúde. A gente tem o link do site. Desculpa, eu acabei respondendo aqui só para o Eli, deixa eu responder para todos. A gente tem o link do site geral, que é o tele.medicina.ufg.br. E caso queira fazer discussão direto com o médico, é o telesaudego.docsimi/SMS-GIN1. Esse endereço ele leva diretamente para a sala do plantonista. O plantonista que está à disposição para discutir os casos. Então, hoje nós temos contratados
médicos de saúde da família, especialistas em pneumologia e infectologia à disposição para poder dar o suporte para todos os médicos de qualquer unidade básica de saúde da cidade de Goiânia e das UPAs. Nós, no convênio que nós temos com a Secretaria Municipal de Saúde, eu não coloquei, mas estão previstos que cada unidade básica de saúde vai receber um celular com chip de internet bastante robusto, para que possa fazer essa conexão. Vocês não precisam do celular da Secretaria, vocês podem utilizar o aparelho que vocês têm disponível, mas nós vamos deixar um aparelho disponível em cada unidade básica de saúde para isso, e assim como as UPAs vão receber um tablet também com conectividade, para que a gente possa fazer, inclusive, caso o colega deseje, visitas orientadas. Então, discutir casos de pacientes que estão internados para definir conduta, parâmetros, etc. Então, a equipe está pronta, funcionando e de plantão à disposição para isso. Aproveitando o gancho, professor, na sua fala você citou que já existe não sei se é convênio, um treinamento com mais de 280 municípios. O que seria, então, essa colaboração do telemedicina com esses municípios? Se eles podem fazer também esse mesmo serviço que está sendo feito para Goiânia de uma troca de experiência com médicos da atenção básica com telemedicina para discutir alguns casos clínicos, e o que pensaria para que esses municípios pudessem contar com apoio de telemedicina? Então vamos lá. Goiás tem 246 municípios. Hoje nós temos 219 municípios desses 246 que têm um contrato de parceria conosco. O núcleo de telemedicina e telesaúde ele é financiado pelo Ministério da Saúde. Então, todas as ações que a gente faz, gerais, comuns, elas não têm custo para os municípios. De março, tanto que para Goiânia, de março até setembro, tudo que foi feito dentro do convênio que nós temos com o Ministério da Saúde. Goiânia quis expandir isso. Goiânia quis que nós pudéssemos também colocar um plantão online, porque nós oferecemos médicos offline, porque tudo que a gente era autorizado a fazer até então era teleconsultoria. E o nosso recurso com o Ministério da Saúde não prevê médicos plantonistas, prevê médicos consultores. Então, se coloca um caso para discutir ortopedia, um caso para discutir oftalmologia, um caso para discutir enfermagem, odontologia, nutrição, um caso de psicologia, tudo isso nós temos os profissionais da UFG que são contratados, e que são parceiros e que dão suporte, que recebem por isso. Mas nós temos 72 horas para responder a todas as perguntas através do nosso site, através do prontuário eletrônico do nosso site. A Secretaria Municipal de Saúde quis expandir isso, ela quis expandir para um plantão 24 horas, para um plantão 12 horas, diurna, para que as unidades básicas de saúde pudessem ter a segunda opinião constante e, além disso, a possibilidade também do fornecimento de oxímetros para os pacientes comprometidos. Então, foi feito um outro convênio com a Secretaria de Goiânia para que isso fosse expandido. Os médicos plantonistas que nós temos hoje, eles estão limitados ao convênio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Mas nós temos a possibilidade de todos os municípios acessarem a plataforma, é uma plataforma offline, e receberem isso sem custo nenhum. Isso está funcionando, isso funciona já desde 2008 aqui em Goiás e continua funcionando para todos os 219 municípios. Estamos testando uma unidade de saúde unplugged agora. Veio uma demanda do Ministério da Saúde, eles pegaram uma unidade de saúde rural, ali próximo a Brasília, desconectaram ela da rede elétrica, desconectaram ela da rede telefônica, colocaram uma usina solar para poder prover energia com baterias para 96 horas, colocaram conexão via satélite nessa UBS, e a gente está testando junto com eles o que é possível de se fazer por telemedicina numa unidade dessa, para que isso depois, caso funcione, seja colocado em unidades de fronteira e unidades de selva. Isso é algo que não vai ser feito, esse acesso pela Federal de Goiás. Com certeza isso vai ser algo que o Ministério da Saúde deve colocar no processo licitatório para ver quem que vai fornecer, mas aqui a UFG, pela expertise, foi convidada para o projeto piloto, para poder fazer todos os testes necessários e ver o que funciona e o que não funciona nesse sistema de emergência, onde você tem que montar uma unidade num local que não tem energia própria, que não tem conectividade própria. Mas tem muita coisa acontecendo.
Agora, eu tenho um carinho todo especial por esse telemonitoramento que está acontecendo aqui em Goiânia, porque a gente vê dia a dia a diferença que ele faz no controle dos pacientes, no encaminhamento precoce desses pacientes, e mesmo quando há, infelizmente, um desfecho desfavorável, o contato que a gente faz com a família pós-mortem, esse acolhimento, a gente tem vários relatos de quanto isso significa para a família realmente a oportunidade desse fechamento. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e junto com a minha equipe, contribuir para que tudo isso aconteça. Obrigado, professor. Fazendo um gancho da sua fala, a gente cedeu, né, 2 psicólogas para o telemedicina, acho que foram 2, a Ionara é uma delas, para dar esse apoio para os familiares, mas também para os trabalhadores que estão atuando aí, porque trabalhar nesse cenário, ele é muito tenso e os trabalhadores absorvem muito essa carga de trabalho. Eu vou responder uma pergunta da senhora Fernanda Pio pelo YouTube, onde ela pergunta se tem alguma novidade ou previsão quanto à vacinação da Covid. Eu vou falar um pouco daqui de Goiânia e peço para o professor doutor Alessandro também nos auxiliar. A gente teve acesso ao Plano Nacional de Vacinação da Covid do Ministério da Saúde. Esse plano ele traz algumas recomendações, algumas propostas que o governo pretende fazer em relação à vacinação de Covid para o próximo ano. Dentre eles, estabelece fases prioritárias de grupos onde devem ser vacinados inicialmente. E na fase 1, existem os profissionais de saúde e a população idosa, principalmente acima de 70 anos. Só que, como não existe ainda nenhuma vacina registrada na Anvisa, nós não temos previsão, dona Fernanda, de qual que é a vacina que vai chegar para nós. Existem cerca de 13 vacinas em fase 3, de ensaio clínico, e nenhuma ainda está autorizada na Anvisa, somente depois que houver o registro, houver o acordo com o laboratório farmacêutico, a quantidade de doses a ser distribuída, que a gente vai ter uma previsão de quando vai chegar. Mas esse documento do Ministério é importante até mesmo para o município se preparar para qualquer vacina que possa chegar, porque, por exemplo, a vacina da Pfizer necessita de um acondicionamento de menos 70 graus Celsius. A rede de frio do município, como do estado, não tem nenhuma estrutura para poder fazer esse acondicionamento. Então, Goiânia já está abrindo um processo para, possivelmente, caso venha a vacina da Pfizer, nós fazemos o aluguel de freezer menos 80 para poder acondicionar essa vacina e aí sim poder atender a população aqui do município. Doutor Alessandro, você tem alguma novidade também quanto a isso? Não, Iris, eu acho que você respondeu bem. É importante as pessoas entenderem que o plano é primordial, não tem vacina para todo mundo. A gente tem que usar a epidemiologia para ver o que a gente vai vacinar primeiro. É consenso total os profissionais de saúde, então isso aí não vai ter nenhum problema. E eu acho que é importante, a gente sempre colocou a incapacidade do SUS de operacionalizar vacinas negativas, né? E outra coisa que a gente tem colocado aqui é o seguinte, a indústria farmacêutica tem um poder enorme. Então, ao invés de colocar isso na carga dos municípios, a Pfizer podia nos ajudar, né? E o diretor da Pfizer, na audiência pública no Congresso Nacional semana passada, disse que está disposto a ajudar. Então, acho que a gente sugeriu isso ao Ministério. Será que ela não pode nos ajudar nesse momento? É claro que a vacina da Pfizer tem que vir acompanhada de alguma outra, que ela vai poder ser operada só nas capitais. E olhe lá, né? Tem que ver a condição de gelo seco das capitais. Eu acredito que tenha capitais no Brasil que não tem essa possibilidade. Então, ela vai ter que vir associada a uma outra vacina de 2 a 8 que a gente possa encaminhar para o interior. Mas eu acho que isso está bem conduzido. Agora, é muito importante uma coisa. Não existe nenhum pedido de vacina de registro emergencial ou normal na Anvisa. Isso é bom a gente frisar. Até hoje, ainda não tem, tá? Então, é bom a gente estar isso em discussão. Só queria dar os parabéns aí ao doutor Alexandre pelo trabalho, pela apresentação, e dizer para ele o seguinte: eu acho que a telemedicina vai ser um grande legado que vai ficar para a gente, e se depender do CONASENS, dos secretários municipais de saúde, a gente vai estar sempre do lado da telemedicina, que a gente pede isso há muito tempo, viu, doutor Alexandre?
Eu fico feliz, doutor Alessandro, obrigado por essa compreensão. A gente sempre entendeu que nos gestores municipais havia uma compreensão muito mais favorável entendendo a importância que a telemedicina tem, principalmente para poder levar atendimento de especialidades para determinados locais em que é muito difícil conseguir isso. Mas a telemedicina hoje ela expandiu a ponto de poder realmente ampliar o seu alcance e ser efetivamente uma estratégia de saúde. Muita gente coloca a telemedicina como ferramenta. Eu não vejo telemedicina como ferramenta, eu vejo telemedicina como estratégia, que utiliza diferentes ferramentas para poder prover esse serviço. Mas eu acredito que toda essa oportunidade que nós tivemos ao longo desses meses todos de testar a telemedicina em diferentes serviços, em diferentes formas, vai colocar ela como uma possibilidade estratégica para o futuro, sim. Eu compartilho dessa visão do senhor. Bom, obrigado. Mais uma pergunta no YouTube, da Laurineide Neves. Eu quero estender essa pergunta para os nossos dois convidados. Qual que é o posicionamento em relação à vacina? Tem alguma específica que melhor atenderia ao nosso clima? Quer responder, doutor Alessandro? Quer que eu fale? Fale você, depois eu complemento. Pode ser? Pode, lógico. De todos os trabalhos publicados, e a gente tem trabalho publicado em revista científica hoje só da Pfizer e da Oxford, eles não testaram especificamente, assim, nenhuma delas coloca que há diferença para a questão do clima e para a questão em relação a como as pessoas reagem. O que a gente observa diferença é entre faixas etárias e entre a forma como é a tecnologia do desenvolvimento da vacina. Então, vacinas que são baseadas no RNA mensageiro, elas acabaram tendo uma taxa de sucesso ou uma eficácia um pouco maior do que as vacinas que trabalham com vetores, como o caso da Oxford e o caso da russa, da Sputnik V. A gente ainda não tem dados publicados sobre vacina que trabalha com vírus inativado, que é o caso da chinesa, da Coronavac. A gente espera que esses dados, a previsão é que eles sejam comunicados em breve, agora já no começo da semana que vem. Então, com relação ao clima, não há tanto problema. O grande problema é o que foi falado, é a logística que depende do acondicionamento da característica de cada uma dessas vacinas. O RNA mensageiro é extremamente frágil, então se ele estiver fora de um acondicionamento ideal, a gente vai perder o princípio ativo ali dentro daquele frasco e a gente vai injetar nada no paciente. Então é fundamental que isso seja efetivamente colocado. A gente sabe que há tratativas aqui, tanto no estado quanto no município de Goiânia, para a utilização de freezers de menos 70 que existem em unidades de pesquisa. Eu sei que a UFG tem alguns freezers de menos 70, acredito que a PUC também tenha alguns freezers de menos 70. Laboratórios, os bancos de sangue também trabalham com esse tipo de equipamento. Então, assim, não é que nós não temos equipamento no estado. Nós não temos especificamente para o condicionamento de vacinas, mas toda a logística eu tenho certeza que está sendo feita e pensada já para essa possibilidade. O que nos limita é exatamente a base da nossa cadeia de distribuição dos 5.570 municípios é uma logística de 2 a 8. As vacinas de RNA mensageiro de menos 70, eu acho que a gente não pode gerar ilusão nas pessoas. Elas vão ter condição de ser operacionalizado, de ser oferecido em grandes centros. Vou repetir que tem algumas capitais que não têm essa possibilidade, né? Eu sei que todo o LACEN, por exemplo, no país, tem um freezer menos 70. Mas isso não quer dizer que eu possa operacionalizar em capitais mais longe, principalmente na região norte, ou mesmo em capitais menores. Então, a gente tem que... O que está limitando a gente é exatamente isso. Isso não quer dizer que a gente não vai oferecer à população, mas ela tem que vir associada a uma vacina de 2 a 8, para a gente não gerar iniquidade. Fazendo um gancho em relação a essa questão da constituição da vacina, nós não temos nenhuma vacina no PNI que é de RNA mensageiro, né? Todas são com vírus inativado, atenuado ou acelular, né? Qual que é a opinião de vocês de introduzir uma vacina em larga escala na população com uma tecnologia nova que a gente desconhece ainda o efeito
a médio e longo prazo dessa tecnologia. Vocês acham que a pandemia justifica essa introdução? Qual que é a opinião de vocês? Bom, a minha opinião pessoal, eu acho que eu sempre fui um early adopter, eu sempre fui um cara que adotou novas tecnologias muito cedo. E é fato que nem toda tecnologia se prova ao longo do tempo eficaz. O fato da gente não ter uma vacina ainda de RNA mensageiro disponível no mundo não torna essa tecnologia necessariamente nova. Como eu disse, da telemedicina, a telemedicina agora todo mundo está falando, uma novidade, mas a telemedicina existe desde 1928, com o médico pelo rádio. As primeiras ações de telemedicina começaram na década de 60, com a NASA monitorando a frequência cardíaca de astronauta no espaço. Então, chega um momento em que essa tecnologia está madura para ser colocada para a população. Isso aconteceu com a telemedicina. Ela vem sendo testada há muitos anos e agora ela está madura para ser colocada em massa para a população. O racional que existe por trás do RNA mensageiro é um racional muito robusto. O RNA mensageiro ele não tem a capacidade, como algumas pessoas temem, de infectar um núcleo celular e de moldar ou alterar o core nuclear, o DNA da pessoa. Ele nada mais é do que uma forma que permite com que a partir dessa forma sejam produzidas proteínas. O RNA mensageiro ele é uma forma de proteína. No caso das vacinas, uma forma da proteína spike, que está presente na capa do coronavírus. Então, assim, eu, particularmente, dos trabalhos que eu li, tanto de fase 1, quanto de fase 2, quanto de fase 3, me fazem crer que a gente está frente a uma tecnologia nova, sim, mas que tem um racional muito robusto e que tem um potencial efetivo de proteção. A gente não sabe, que eu tomei a vacina, então eu não passo para ninguém. Isso não foi testado. Provavelmente você ainda será um transmissor, mas você não será uma pessoa que, caso seja infectado, vá desenvolver a doença ou vá desenvolver a doença de forma grave, como foi muito bem colocado pelo Dr. Alessandro no começo da fala dele. Mas é minha opinião pessoal, tá? Nesse campo, Ives, a gente acaba tendo que ir para uma opinião mais pessoal mesmo. Tirar um consenso desse dentro do Conasense, por exemplo, seria complicado, né? Porque nem é do escopo da instituição. Eu já falei antes, eu confio muito na agência, eu sou farmacêutico de formação, tenho um monte de crítica em relação à Anvisa, em relação a coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, não a fazer o papel de agência que faz com primazia. Então, eu do ponto de vista de segurança, eu não me preocupo, não. Em tese, eu concordo com o Dr. Alexandre. O RNA mensageiro seria muito mais específico e daria muito menos problema. E os resultados até agora mostram que são eficientes. E eu não tenho medo de novas tecnologias. Eu acho que o que limita a gente e o que nós temos que ter em mente é a própria doença que a gente não conhece. Mesmo as de RNA mensageiro que são mais promissoras, quanto tempo nós ficaremos imunes? Isso ninguém sabe ainda. Então a gente tem que ter em mente que a vacina é mais uma coisa que vem agregada, que venha qualquer uma delas, mas que a gente vai continuar tendo que se proteger até a gente saber, inclusive se isso não vai ser sazonal ou não. Mas pense se não for sazonal, se for menos que um ano uma proteção. Eu acredito que não, mas assim, também não teria medo pessoal dessas novas tecnologias. O Dr. Alexandre já frisou bem, não é uma coisa tão nova assim, né? E acho que a pandemia é isso mesmo, a gente vai ter que flexibilizar algumas coisas. É preferível correr riscos de coisas que estão sendo estudadas e perder o tanto de vida que nós estamos perdendo, principalmente aqui no Brasil. Eu quis levantar essa discussão porque a gente tem recebido algumas demandas aqui da imprensa que houve divulgada uma pesquisa, não vou lembrar qual que é a fonte, foi o Datafolha ou quem que foi, onde demonstra que está aumentando a quantidade de pessoas que não pretendem se vacinar contra a vacina da Covid, porque esse assunto foi tão politizado e tem várias fake news, vamos dizer, que estão colocando dessa incorporação do DNA, no DNA da pessoa que receber a vacina, de os riscos que podem trazer essa vacina. Então, eu também concordo com o doutor Alessandro,
não só o FDA, que é o americano, como também o órgão aqui da Anvisa, qualquer tecnologia, qualquer insumo que foi introduzido na rede assistencial, ele deve seguir alguns parâmetros sanitários que sobrepõem qualquer origem do país, ou qualquer nacionalidade, ou qualquer outra questão em benefício do aspecto sanitário e favorecimento da população. Agora eu vou fazer uma colocação em relação à fala do Dr. Alessandro. Aqui em Goiânia, nós ampliamos a testagem para a COVID na atenção básica. E esse foi um fator importante também que permitiu o acesso da população que mora na periferia em relação ao RT-PCR. Então, Goiânia, ela fez algumas ações estratégicas de testagem, uma delas foi ampliar, né? Então, a gente contratou um laboratório privado para fazer o RT-PCR, então nós já fizemos, se não me engano, mais de 80 mil RT-PCRs com o laboratório privado. O LACEN, ele estava fazendo somente casos graves de SRAG, né, de paciente internado, só que agora com esse recebimento de insumos do Ministério da Saúde, e até soltou na mídia também que são insumos que estão para vencer, né, o LACEN, ele está ampliando o teste RT-PCR para casos leves e contactantes também, mas Goiânia, desde abril, já faz esse tipo de testagem na atenção básica. Então, eu concordo plenamente que o fortalecimento da atenção básica no combate da Covid ele é fundamental para o diagnóstico precoce, para o monitoramento de contato, para o isolamento social, e Goiânia tem buscado fazer isso, sim, como uma ação de controle da pandemia. E outra ação de controle foi o que o doutor Alexandre trouxe, do telemedicina, que nós fazemos monitoramento de contato, e esse monitoramento ele é feito também junto com testagem domiciliar. A equipe do telemedicina monitora os contactantes domiciliares de caso positivo, e não só o telemedicina, como também nosso serviço de teleconsulta aqui da Prefeitura de Goiânia, faz o agendamento de coleta domiciliar com antígeno, teste rápido de antígeno, para fazer a detecção precoce desses casos e, consequentemente, promover o isolamento. Se nem com paciente confirmado a gente verifica que alguns têm circulado nas ruas, imagine, então, um contactante domiciliar assintomático. Então, quando a gente faz esse diagnóstico de teste rápido de antígeno de contactante domiciliar, é uma estratégia também a mais para a gente fazer o diagnóstico precoce. Goiânia fez 5 inquéritos soroepidemiológicos aqui, nós testamos mais de 14 mil pessoas, e do questionário aplicado nesse inquérito soroepidemiológico, em alguma das etapas nós verificamos que, em algumas situações, a taxa de transmissão domiciliar chegava a 50%, porque nós fazíamos uma busca ativa dos casos positivos e fazíamos também a sorologia dos contactantes domiciliares, identificávamos uma positividade até 50%. Então, baseado nisso, nós fizemos também essa estratégia de contactante domiciliar. E também, doutor Alessandro, vou puxar um gancho também sobre o LACEN. Eu respeito muito o trabalho do LACEN também, mas você citou um exemplo muito bom da Espanha, né, que conseguiu em pouco tempo expandir gigantescamente a capacidade de diagnóstico, e infelizmente o LACEN, pelas limitações de RH e também de recurso, não conseguiu expandir, pelo contrário, retrocedeu. Em que sentido que retrocedeu? O doutor Alexandre tem acompanhado muito isso conosco. O LACEN ele fazia o painel viral para influenza e outros vírus respiratórios, e com a Covid, ele deixou de fazer o painel viral e está fazendo somente Covid. A gente sabe que nesse momento, a vigilância do vírus respiratório ela é fundamental para saber como que vai se comportar os outros vírus frente a um novo competidor. Um competidor da infecção respiratória, né? O vírus sincicial respiratório, doutor Alexandre, ele estava vindo com força nos últimos anos, e eu conversei com a Marilda, lá da Fiocruz, responsável pela vigilância de vírus respiratório, e ela falou que existiam estudos e existe uma previsão de uma vacina para vírus sincicial respiratório para os próximos 5 anos.
E então, esse monitoramento ele é fundamental. E de uma hora para outra, o LACEN parou de fazer essa vigilância porque não tinha perna para fazer a pesquisa de Covid do estado inteiro, né? Então, é muito triste nós temos um laboratório com essa capacidade e não ter condição de RH, não ter estrutura para poder ampliar e atender a necessidade do estado no momento de pandemia. O senhor quer fazer algum comentário? Eu gostaria sim. Nós apostamos desde março, nossas reuniões com a Espanha, infelizmente, começaram só no segundo semestre. Acho que teria que ter sido antes, mas desde março a gente apostou, março e abril principalmente, numa ampliação, que a gente já via, numa ampliação da própria rede. Não venceu a nossa proposta, venceu as propostas de plataformas, que não são efetivas, né? Você mandar de Goiânia para a plataforma, qualquer uma que seja, você vai perder 3, 4 dias, acabou. Até voltar o resultado, se você não mandar, você vai fazer as ações do mesmo jeito. O que me entristece, eu conheço muito bem os LACENs, primeiro a gente não conseguiu pensar a vigilância laboratorial fora da casinha que a gente escreveu e a gente não conseguiu sair dela. Os LACENs têm uma função de inteligência laboratorial, mas pelo modelo, eles ficam atrás dessas coisas, né? O LACEN não tinha que ser protagonismo, a gente tinha que ter mais laboratório possível em vários lugares. É isso que a gente tinha que ter apostado. Nossa proposta era de 182 laboratórios. Não venceu. E assim, muito triste você me falar que o LACEN não está fazendo o painel viral. Porque esse é o serviço de inteligência do LACEN. O LACEN não tem que fazer quantidade, ele tem que fazer qualidade. Muito triste saber isso, que eu conheço todos os LACENs do país, conheço o Vinícius, o diretor do LACEN de Goiás, tem uma figura muito bacana. É muito triste isso. E nós estamos insistindo nesse modelo. Ainda dá tempo da gente ampliar. Ainda bem que alguns municípios foram e fizeram os seus acordos para poder ampliar, igual você citou Goiânia. E eu acho que isso é primordial. A gente tem que ampliar o RT-PCR. E temos que repensar o LACEN. O LACEN tem uma função de inteligência laboratorial e não uma função operacional. E o RT-PCR para Covid é primordial, mas ele é um operacional, ele é uma coisa que tem que te dar. Você precisa de um resultado, precisa tomar uma decisão rápida. Precisamos repensar isso, dá tempo ainda, viu Ives? Então, acho que o aprendizado que nós tivemos, espero que 2021 seja o ano diferente, não seja só o ano da vacina, mas também seja o ano da vigilância, né? A gente torce para isso. Professor Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Você falou que desde 2007 o telemedicina está inserido no UFG e a gente viu que nesse momento vários cursos se integraram ao serviço de telemedicina, dando apoio às ações que têm sido feitas aí. Como que esse serviço está inserido no estágio multiprofissional? Porque eu sei que tem alunos de medicina, tem alunos de enfermagem, eu não sei se tem alunos de psicologia, mas eu queria que você me falasse qual seria a perspectiva desse novo campo de estágio, não só para a medicina, como para os outros cursos também. Excelente pergunta, Ives, obrigado. Na verdade, o que acontece? Quando a gente começou lá em 2007, a proposta toda era uma proposta de qualificação dos colegas das equipes de saúde da família. Então, permitir que o enfermeiro, que o auxiliar de enfermagem, que o odontólogo, que o auxiliar de consultório dentário e que o médico pudessem tirar dúvidas de pacientes com o telesaúde. Ele nunca foi telemedicina, ele sempre foi telesaúde, ele sempre foi amplo na sua possibilidade. Com o passar do tempo, nós começamos a ter demanda de nutrição, começamos a ter demanda de psicologia, começamos a ter demanda de fisioterapia, começamos a ter demanda de fonoaudiologia, até de veterinária, para a questão de zoonoses. Então, hoje nós temos 14 áreas da saúde que nós atendemos através do telesaúde, demandas específicas que vêm dessas unidades. E a partir disso, a gente consegue qualificar o encaminhamento desses pacientes. Muitos pacientes deixam de ser encaminhados porque são atendidos pela nossa equipe,
são conduzidos no próprio município. Então a gente teve um papel muito importante quando do H1N1, a gente teve outro papel muito importante quando do recrudescimento de febre amarela. Outra coisa que nós fizemos muito foi quando mudou o protocolo de tuberculose. Então toda vez que a gente tem uma mudança significativa e que precisa ser disseminada de forma rápida, a gente sempre teve parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com as diversas secretarias municipais de saúde, com a SVS, para que a gente pudesse efetivamente ser um ponto disseminador de conhecimento. E a partir daí fazer com que isso chegasse mais rápido na ponta e pudesse ser implementado de forma mais rápida e mais efetiva, sempre dando suporte naquilo que a gente tem condição. Nunca foi um serviço de urgência. Mas ele não havia sido pensado para ser um campo de estágio num primeiro momento. E essa possibilidade dele se tornar um campo de estágio, ela veio agora com o telemonitoramento, porque abriram muitos mais postos de trabalho. Então nós tivemos, numa parceria com a FEM, o trabalho da tenda, que foi um trabalho belíssimo, feito pela FEM, o IPTESP e a Secretaria Municipal de Saúde. O Telesaúde foi uma dos pontos de apoio para esse trabalho do projeto Tenda, e ali foi um campo de estágio para estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de nutrição, e agora nós recebemos estudantes de medicina da PUC, que rodam num estágio fazendo telemonitoramento, aprendendo a importância da vigilância sanitária, a importância do monitoramento de casos, através do nosso sistema, da nossa plataforma e a UFG associada a tudo isso. Obrigado, professor. Que bom que a gente está tendo muito aprendizado com essa pandemia e as ações estão sendo muito efetivas. A gente fica contente com isso. E, mais uma vez, eu quero agradecer toda essa parceria que o Telemedicina tem tido conosco aqui da SMS. Bom, nós não temos mais nenhuma pergunta aqui, e eu acho que eu consegui sanar, e foi muito proveitosa a nossa reunião, nossa roda de conversa. Eu quero passar a palavra para o doutor Alessandro para fazer as considerações finais. E agradecer, doutor Alessandro, pela sua colaboração, seu papel no CONASEMES. É importante a gente ver como que está o cenário em outros países, em outros municípios, e a gente sempre tenta buscar esses locais como exemplo, e a gente espera que o ano que vem seja um ano muito mais proveitoso para nós em relação ao combate à pandemia. Doutor, eu que quero agradecer. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui. Obrigado, doutor Alexandre, pela explanação, pelo conhecimento que eu adquiri com essa roda aqui. Para mim, estou sempre à disposição. Um prazer para mim, é uma honra. E eu quero parabenizar tanto ao doutor Alexandre quanto ao doutor Ives pelo trabalho aí em Goiânia. A gente sempre foi um incentivador da telesaúde, né? Eu acho que isso para os municípios é primordial. A gente tem que fazer chegar as coisas no município. Eu sei que 72% da população mora em grandes centros, mas nós temos 5.570 municípios no país, num país totalmente diverso, ainda com um problema de desigualdade social enorme, e eu acho que essa ferramenta a gente não pode abrir mão dela. Por isso, fico realmente feliz de ver que vocês fizeram esses convênios aí, conseguiram e associaram a telesaúde. Eu vou hoje na reunião de diretoria citar o exemplo de vocês, estou indo para agora 10 horas a reunião, vou citar o exemplo desse associamento de vigilância, integração de atenção básica, telesaúde, para a gente fazer monitoramento e isolamento de contatos, que é a forma que a gente tem de debelar a transmissão da infecção. Para mim foi um prazer. Obrigado, estou aqui à disposição sempre. Tá? E qualquer coisa que precisarem, estou às ordens. Obrigado. Doutor Alexandre, prazer, uma honra conhecê-lo. Doutor Alexandre, prazer foi todo meu. Ives, de coração, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito bom a gente ter esses espaços com uma pleiade tão grande de expertises diferentes, de realidades diferentes, para que a gente possa realmente pensar junto, discutir junto, crescer junto. O Núcleo de Telemedicina e Telesaúde da Faculdade de Medicina da UFG, ele é muito, muito afortunado de poder ter essas parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, com essa potência que tem, com a Secretaria Estadual de Saúde, com o Ministério da Saúde. Nós estamos há 13 anos funcionando com financiamento do Ministério da Saúde, levando
o que a gente consegue de teleeducação e telesaúde. Nós temos uma programação semanal de aulas em todas essas áreas da saúde. Então, se vocês buscarem por Telesaúde Goiás no YouTube, vocês vão achar o nosso canal, que tem mais de 1000 horas de aulas dos mais diferentes temas para todas as áreas da saúde disponível. Toda semana tem aula ao vivo, toda semana tem tema novo. A gente atende as demandas dos municípios. Então, o município precisa de uma capacitação em febre amarela, a gente faz. O município precisa de orientação especificamente para leishmaniose, a gente faz. Todas as necessidades que a gente recebe, a gente tenta, na medida do possível, atender. Agora, com o Covid, essa nova porta que se abre do telemonitoramento, da teleregulação, da teleconsulta, vai, com certeza, expandir as nossas ações, e eu fico muito feliz de poder ser parceiro de todas essas atividades de proteção à nossa população, e fico à disposição para dúvidas e comentários. De coração, obrigado pelo convite, Alessandro. Foi muito bom estar aqui contigo nessa mesa redonda. Ives, obrigado, irmão. Obrigado, doutor Alessandro, doutor Alexandre. Sempre é um prazer estar com você aqui, Alexandre. E eu quero agradecer também, nós tivemos mais de 75 pessoas aqui no nosso reunião aqui no Zoom e também no canal do YouTube. Todos que vocês participaram, puderam ver esse papel que a regulação tem feito aqui no município de Goiânia, e o apoio de todos vocês é fundamental também nesse cenário. Então, eu encerro nossa roda de conversa de hoje, agradeço mais uma vez a presença de todos, e um excelente dia a todos. Obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau. Até logo, bom dia. Bom dia.